Olá, torcedor rubro-negro pernambucano e também o torcedor do rubro-negro baiano que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Sejam muito bem-vindos. Se faltava uma derrota para o Sport na Série B jogando em casa, agora não falta mais. Um resultado que ainda não havia acontecido nesta caminhada rubro-negra na Série B. E depois de 9 rodadas, o Sport sai do G4, o Sport termina a rodada na 5ª colocação e liga um sinal de alerta para novos reforços e uma maneira diferente de se comportar em campo. A partir de agora a gente vai tentar analisar o que foi essa partida entre Sport e Vitória, que deu o Leão da Barra, deu Vitória. O Vitória assumiu a ponta da classificação com o resultado do Ceará, que contribuiu para o retorno da equipe baiana à liderança da Série B. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista, ativa o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo e, claro, comenta à vontade. Resultado péssimo para a equipe do Sport e muito em consonância com a atuação da equipe em campo. O Sport, mais uma vez, sentiu dificuldades diante de um adversário um pouco mais qualificado em termos técnicos e principalmente na postura tática adotada em campo. A gente presenciou até as dificuldades que o Sport teve diante do Mirassol e agora contra a equipe do Vitória não foi diferente. Foi um Sport que sucumbiu diante, de suas limitações, de um jogo que para os adversários já está ficando manjado, de jogo mais vertical, de tentar esticar bola para os pontas, de cair mais pela esquerda ou ora também pela direita, de fazer com que Luciano Juba seja o principal jogador da equipe. Tudo isso está sendo estudado, observado, monitorado pelas outras equipes. E hoje Léo Condé, uma estratégia de 3 zagueiros, dando liberdade aos seus laterais, fechando o meio com 2 volantes e apostando no trio de ataque. Começou a partida desta maneira. E não é que o Sport não tenha tido oportunidades. O Sport desperdiçou inúmeras chances no primeiro tempo. Preciosismo demais até em algumas situações que poderia ter finalizado as jogadas, como em bolas de Edinho, do Luciano Juba, de Wagner Love, que hoje muito bem marcado, produziu muito pouco com a camisa rubro-negra, esbarraram na rápida defesa da equipe do Vitória. Em algumas tabelas até, dava para perceber que se fosse com uma outra defesa, com jogadores mais experientes, mais lentos, jogadores de posicionamento, talvez o Sport tivesse se desvencilhado dessa marcação. Mas hoje, além da falta de pontaria, também faltou esse adversário um pouco mais fragilizado em seu setor defensivo. Foi um jogo direto, foi um jogo da parte de cima da classificação. E o Vitória veio com esse objetivo de buscar o resultado, de buscar fazer o seu placar para, quem sabe, assumir a ponta da tabela, e foi o que aconteceu. O Sport vinha até regular dentro do jogo, nem digo que vinha bem, vinha regular. Acredito que um dos principais anseios do jogo, na minha visão, era justamente as bolas paradas do Vitória. O Vitória tinha poucas chegadas à frente com perigo, e quando chegava até o próprio goleiro Renan tinha trabalhado em algumas situações. Sobre o primeiro gol, a pichotada de Rafael Thierry não havia sido a primeira no jogo. Se você observa bem, ali antes dos 15 minutos e até os 25 minutos, Rafael Thierry já tinha, pelo menos em 2 oportunidades, afastado a bola de forma parcial. E isso me chamou a atenção logo no começo do jogo. Uma partida onde até a fortaleza que o Sport havia construído em seu miolo defensivo, em especial os 2 zagueiros, já sente os efeitos dessa oscilação da equipe dentro da Série B. Então o Vitória acha um gol. O Vitória teve a felicidade com a finalização do Matheus Gonçalves. O Rafael Thierry, no efeito da bola, tenta afastar, a bola pega uma outra trajetória, acaba surpreendendo o goleiro Renan e na reta final do primeiro tempo colocando a equipe do Vitória em vantagem.
Esse gol, ele fez com que o Vitória se aproximasse desse resultado positivo. Porque, de uma certa maneira, dá a você uma tranquilidade para um retorno de um segundo tempo, onde o Sport naturalmente viria para cima e veio. O Sport veio para cima, né, ainda que meio de forma desorganizada, né, sem tanta criação por dentro, investindo muito em esticões, até que chegou numa jogada de linha de fundo, né, um cruzamento à área, o Camutanga acabou retribuindo a gentileza, né, da etapa inicial e o jogo ficou em pé de igualdade. Só que depois do gol o Sport volta à mesma inércia, à mesma postura que foi adotada nos 45 mais acréscimos do primeiro tempo. O Sport não manteve aquela pressão e não soube extrair, né, a própria pressão que o torcedor também estava fazendo nas arquibancadas. Não jogou isso contra o adversário. O Sport simplesmente baixou o ritmo e viu um Vitória que, com esse 1-1, em uma outra situação isolada da partida, consegue, né, ter esse gol, ter esse placar ao seu favor. E é quando um dia para a equipe rubro-negra não dá certo, né? E é aquele típico jogo que você observa para um lado, observa para o outro, olha para o banco de reservas, enxerga poucas opções e diz: hoje não vai dar. E foi isso que aconteceu. Não, a primeira bola, eu acredito que não deu nem para contar 10 segundos da entrada do Zé Hugo em campo. Um escanteio, mais uma falha de marcação, né, onde na bola o jogador da equipe do Vitória teve a felicidade de acertar um belo chute. Ainda tem um leve desvio no Wagner Love, tirando um pouco de tempo o goleiro Renan, para colocar o Vitória mais uma vez em vantagem. E a partir daí as características que foram adquiridas pela equipe visitante: trocar mais passes, não buscar um jogo mais direto, e com isso as mexidas de Léo Condé. Teve mais banco até do que o próprio Anderson Moreira. Jogadores que até então não vivem em boa fase, mas são jogadores experientes. São jogadores que poderiam incrementar no lado técnico, como por exemplo a entrada de Giovanni Augusto, a entrada do Léo Gamalho. Ainda tem a opção de Diego Torres no banco, né? Então assim, você percebe que existe material humano da equipe do Vitória, e isso a gente atrela muito ao que o Sport não teve ao longo da partida. Não à toa, as mexidas do Sport, em suma, aconteceram no final do duelo. O Sport mexeu por necessidade na saída do Cariús machucado para entrar o Filipinho, que não fez um bom jogo. Depois o Sport mexe para a entrada ali, né, a alteração pontual feita para a entrada do Alan Ruiz. E depois uma mexida em massa, entrando com Juan Xavier, com Gabriel Santos, com Wanderson. Mexidas que foram ali para um abafa totalmente desorganizado, protagonizado pelo Leão na reta final da partida. Então assim, o Vitória, ele conquista um importantíssimo resultado, né? Eu acredito que uma das partidas onde, se o Vitória lá na frente conquistar o acesso, conquistar o seu objetivo final, vai passar muito pela partida de hoje, porque é um adversário direto na parte de cima da classificação, vencendo fora de casa. Então foi uma resposta muito positiva da equipe do Vitória e um momento negativo do Sport. O Sport necessita de contratações. É inadmissível o Sport em pleno mês de julho, praticamente faltando aí 2 semanas, né, para o encerramento da janela, ter apenas um jogador que foi contratado à disposição. O Sport ainda não tem Michel Lima à disposição, a situação de Peglo segue a mesma e ainda tem a questão do Diego Souza, que até pela informação do Antônio Gabriel na Rádio Jornal vai precisar aí de pelo menos 20 dias, para aprimorar a parte física. E não é para sair jogando 90 minutos não, para jogar minutos de alguns jogos. Quando a gente falava aqui no canal que a contratação não foi pertinente, a gente chegou a ser criticado no canal, ser criticado também lá no Twitter, mas o Sport não vai contando nessa virada de turno com os seus contratados. Até quando, né? Vamos aguardar as movimentações do Sport no mercado de transferências, porque até agora o Sport atua com a sua mesma equipe. E vai sendo neutralizado pelos adversários, porque é a equipe a ser batida. O Sport já era para ter adquirido essa impressão de que as equipes querem vencer o Sport.
Foi assim contra o Atlético Goianiense, foi assim hoje, foi assim contra o CRB, foi assim contra o Criciúma. E as derrotas que não estavam sendo comuns, elas passam a ser comuns. Nesse momento de instabilidade. É uma oscilação misturada com instabilidade. De um esporte que já não consegue produzir aquilo que apresentou no começo da Série B. Uma equipe envolvente, uma equipe com muitas opções de infiltrar na defesa do adversário. Não tem mais. É uma equipe de um jogo batido, onde hoje a gente conta nos dedos as peças que atuaram bem. Eu acho que eu posso salvar aqui quem, mesmo com os 2 gols tomados, Renan, poderia ter sido pior. Sem o Renan hoje, boas defesas feitas pelo goleiro rubro-negro. Fábio Matheus, acredito que dá para salvar também, falta uma dupla para ele. E como o Fabinho faz falta nessa equipe, assim como o Meia Jorginho, 2 jogadores que saíram dessa conjuntura e o Sport se perdeu no meio de campo. Você vê que as partidas sem o Jorginho, o Alan Ruiz tem uma outra característica, já é bem diferente. E o Jorginho é aquele cara que chegava lá na frente para finalizar, jogando bem mais por dentro. Então a gente percebe que com a retirada de 2 peças desse tabuleiro de Anderson Moreira, mexeu totalmente com a maneira da equipe se comportar taticamente em campo. Então uma derrota dolorida, uma derrota que precisa ser analisada e até sem muito tempo para pensar. Porque o Sport já tem partida no domingo contra o Sampaio Corrêa, fora de casa. Sampaio vem mal, muito mal. E ano passado o Sport tomou umas goleadas do Sampaio fora de casa. Vamos ver como é que vai se comportar a equipe nesse jogo lá em São Luís neste ano. Mas o cenário atual da equipe do Sport, ele não é dos mais positivos. Se pontuar fora de casa já vai ser um grande resultado. Mas é para ontem a vinda de novos jogadores, principalmente do meio para frente. E outra posição que não pode deixar passar despercebida aqui, que é a função de volante. O Sport está precisando de volantes. Volantes que possam auxiliar esse jogo. O Sport não tem esses jogadores. Ronaldo é instável dentro das partidas. E isso precisa ser corrigido para que o Sport não venha a sofrer em outras partidas como sofreu hoje. Com um inteligente time do Vitória, muito bem armado por Léo Condé, que teve um objetivo claro na Ilha do Retiro. Neutralizar esse jogo de posse de bola do Sport que não teve no segundo tempo, jogar na velocidade de seus atacantes e também de seus laterais em avanços, e numa oportunidade, matar o jogo, foi o que aconteceu. 2-1 para o Vitória, um resultado importantíssimo para o rubro-negro baiano e o sinal de alerta mais do que ligado na Ilha do Retiro. Situação ruim, saindo do G4, Anderson Moreira sendo criticado, contratações que não atuam, o Sport não tem jogadores que foram contratados jogando nesse momento e a expectativa por dias melhores, mas para isso vai ter que haver algumas situações dentro da equipe rubro-negra. Pior em campo para mim, Luciano Juba, errou tudo que tentou, e a ressalva fica por Fábio Matheus e Renan, 2 jogadores que dentro das circunstâncias fizeram um jogo até aceitável com a camisa do Sport no jogo desta noite. Comenta à vontade, deixa teu like nesse conteúdo, se inscreva no canal. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Como dito, próximo jogo do Sport contra o Sampaio Corrêa, domingo, 18 horas, no Castelão, em São Luís. Até mais!